assim que é o fim da Kissimiss e do Hwang Wang? Conta tudo pra gente, terrorizando! Hwang Wang e Kissimiss em Pop Playtime capítulo 5. Muita gente tá esperando pra ver o que vai acontecer com os dois personagens mais icônicos da franquia até então, onde a Mob Entertainment está realmente fazendo um background, um fundo pros dois personagens que com certeza vão ter uma participação importantíssima dentro do capítulo 5. Inclusive, eles estão fazendo algumas metáforas muito interessantes com relação aos dois personagens que até hoje não se encontraram, mas que esse encontro deve acontecer em Pop Playtime 5 e promete. Uma curiosidade interessante é que nós sabemos que os dois estão em lados opostos dessa batalha, onde o Hwang Wang está do lado do protótipo, pelo menos até agora, não sabemos se ele vai ser nosso aliado, enquanto a Kissimiss está do lado dos rebeldes. Além disso, a gente também tem um contraponto com relação aos braços de ambos, enquanto Kissimiss usa seu braço direito para nos salvar e acabou perdendo esse braço ao final do capítulo 4, e Hwang Wang usa o braço esquerdo para tentar nos matar e também perdeu esse braço. No sentido de que os dois parecem se complementar quando a gente junta tudo que eles perderam durante toda a jornada. Então, na verdade, a Kissimiss, ela ficou do nosso lado, é isso, gente? E o Hwang Wang tá querendo nos matar? Como assim? Playtime. Esses dois experimentos, eles são os mais amados da Playtime. E eu digo não Sim, somente fora do jogo, mas também dentro do jogo. Se você maratonar meus vídeos aqui, a maioria você vai ver que é do Hwang Wang e Kissimiss. Dentro do universo de Pop Playtime. Mas com os acontecimentos do capítulo 4, essa icônica dupla de experimentos enfim parece ter a chance de finalmente se encontrar no futuro. Afinal, o Hwang Wang retornou após sua aparente derrota lá no capítulo 1, enquanto a gente deve ter notícias da Kissimiss já no próximo capítulo da franquia. E aí surge a grande pergunta: qual é o verdadeiro paradeiro da Kissimiss? O que aconteceu com ela depois que ela perdeu um dos braços tentando nos resgatar daquela enorme queda nas profundezas da fábrica? Verdade. E em contrapartida, o que aconteceu pro Hwang Wang ter retornado? Quem que curou o Hwang Wang? E mais importante de tudo, o que ele realmente está fazendo ali nas profundezas da fábrica, perto do laboratório? Tem uma explicação pra tudo isso, mas a gente tem que voltar no passado dos dois personagens para vocês entenderem o que a Mob Entertainment está planejando pros dois em Pop Playtime 5. A Kissimiss... Gente, alguma coisa muito misteriosa nós vamos descobrir aí. Então fica aqui comigo, já deixa seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para vocês não perderem um vídeo meu, tá? Algo aterrorizante nós vamos descobrir aqui. Se descobrimos que era o experimento 1172, que Kissimiss teve sua primeira aparição somente em posters, lá no capítulo 1, e a gente só viu ela pessoalmente pela primeira vez no capítulo 2, quando ela surge no intuito de ajudar o jogador, notoriamente usando mais uma vez o braço direito para puxar tá quebrado, né? Vale ressaltar que esse braço direito já apresentava algum tipo de problema. Ela não conseguia controlar o seu braço direito completamente, e foi esse braço que ela perdeu quando tentou nos ajudar. Braço esse que, quando a Pop foi resgatá-la do ataque que ela sofreu em Pop Playtime capítulo 3, já estava machucado. O que será que a Kissimiss tem com esses braços? Porque, segundo o documento do experimento 1172, a criança que deu origem a Kissimiss tinha problemas em ficar coçando esse braço, uma reação involuntária à ansiedade. De qualquer forma, a Kissimiss tem uma... Ô, gente, eu não sei não, mas essa Pop lá, ela tem alguma coisa misteriosa, viu? Escuta o que eu tô falando, a gente tem que ficar de olho nela. Aparência muito semelhante à do Hwang Wang, com a grande diferença de ter uma pelagem rosa. Inclusive, lá no capítulo 2, tinha uma mancha azul embaixo dos olhos que muitas pessoas confundiram com uma espécie de lágrima. Infelizmente, para muitas pessoas, isso aí não passava somente de um erro de textura, porque de fato a Kissimiss era somente o Hwang Wang com a pelagem rosa. Isso foi confirmado pelos desenvolvedores, beleza? De qualquer forma, seus traços físicos e mesmo a sua altura é muito parecida com a de Hwang Wang. Ela é somente um pouquinho menor, tendo pouco menos de 5,5 metros de altura. Originalmente, ela foi desenvolvida para tirar proveito da popularidade do Hwang Wang um ano depois do lançamento dele e dar uma alternativa de personagem para cativar o público feminino da década de 80. Só que em 1995, a Bigger Body Kissimiss foi recomendada para uma posição de trabalho na Playcare devido à sua personalidade dócil. Entretanto, no dia da sua realocação programada, foi exatamente o dia em que a Hora da Alegria aconteceu. E a própria Kissimiss agiu na Hora da Alegria. E isso aqui é um ponto importante, porque muita gente acreditava que ela agiu por ordens do protótipo. Até onde se sabe, na verdade, ela
não agiu por além do protótipo coisa nenhuma. Ao que parece, ela agiu de forma violenta por conta do seu alto nível de estresse e indefesa pessoal. E sim, existe a possibilidade dela ter sido enganada pelo protótipo ou manipulada pelo protótipo, que prometeu a ela um reencontro com uma querida amiga de infância, que é aquela que a gente vê aqui se segurando uma foto no capítulo 3. Sabemos, né, que as crianças foram mantidas reféns lá no laboratório pelo protótipo, hibernando em fumaça vermelha. Ou seja... eu queria saber quem que é esse protótipo. Protótipo, né, gente? Se o protótipo prometeu isso a Kissimiss, ele mentiu, porque a menina não foi libertada coisa nenhuma. Talvez salva, mas libertada de forma alguma. Após anos vagando na fábrica já abandonada, Kissimiss eventualmente conheceu os habitantes do Porto Seguro, Pop e, é claro, o protagonista também, né? E nessa aliança, a gente vê que Kissimiss realmente é, sim, um ser doce e amigável, uma real aliada que fez de tudo para nos ajudar nessa missão de derrubar o protótipo. Ela tem suas motivações. Além disso, algumas teorias sugerem... Eu tô achando que essa menininha com cara de boazinha aí tá aliada ao protótipo. Uma forte ligação entre o protagonista e Kissimiss, um elo que talvez venha muito antes da Hora da Alegria, na época que o jogador era um simples funcionário da Playtime, mas que sabemos que andou por vários lugares da fábrica, como a Game Station, já que a Mom Longlegs reconhece nosso protagonista, e até mesmo a escola, onde a Miss Delight reconhece nosso protagonista. Ou seja, ele não era qualquer funcionário. Ele andava por vários locais da fábrica e provavelmente não só sabia o que ali acontecia, como conhecia os experimentos. Talvez ele e a Kissimiss fossem amigos? Quem sabe o jogador tenha sido um dos poucos funcionários que realmente tratava os experimentos como seres vivos e inteligentes, e não como meros animais, o que explicaria essa culpa gigantesca que o protagonista parece sentir, como a gente descobre no capítulo 3. E na verdade, talvez a Kissimiss se lembre Eu acho que é por isso, né? disso. Mas tem uma outra teoria interessante que diz que o jogador e Kissimiss queiram exatamente a mesma coisa: resgatar uma órfã em específico das garras do protótipo. Já trouxe uma teoria aqui no canal dizendo que o protagonista na verdade está atrás de alguém em específico. Tanto que o Dr. Alessandro menciona: você está aqui procurando alguém que você ama, e não todos os funcionários. É mais alguém em específico. E a Kissimiss também parece estar procurando uma pessoa específica, aquela criança da fotografia no capítulo 3. Entendi. Tudo isso, todos esses ambientes em comum parecem justificar toda a lealdade inquestionável que a Kissimiss e o jogador têm um com o outro. Outro elo importante talvez fosse a Pop, já que a Kissimiss parece ser muito leal a Pop, e o protagonista, por enquanto, segue a Pop sem questionar. Agora, o Huggy Wuggy já é outra história. Conhecido como Experimento 1170, ele é um dos maiores e mais amados brinquedos da Playtime, tendo sua famosa aparição logo no início da Só que é feio, maldoso. franquia como o primeiro grande vilão que a gente enfrenta, e agora com seu triunfal retorno no final de Pop Playtime 4. Tal como a Kissimiss, o Huggy Wuggy também tem quase 5,5 metros de altura. Ele é um pouco mais alto que a Kissimiss, tá? Tanto que a gente vê isso explícito no clipe Sleep Well, em parceria com CD5 e a Mobile Detente, e a gente vê curiosamente que eles pareciam se dar muito bem. Tanto que essa foto aqui, que é de um dos trailers do capítulo 3, mostra duas crianças ao fundo, onde uma delas, uma garota, está segurando o braço, como se estivesse coçando esse braço, exatamente como o documento do experimento 1172, a Kissimiss disse que fazia o tempo todo. Ou seja, especula-se que aquela garota mais baixa fosse a Kissimiss e o menino do lado fosse o Huggy Wuggy. Repara, inclusive, na diferença de altura que eu acabei de mencionar entre as duas crianças. Isso só estimula a ideia de que os dois se conheciam muito antes de se tornarem experimentos, mas alguma coisa se rompeu entre eles, que se davam tão bem, como foi mostrado no clipe Sleep Well, e agora eles são inimigos. Ou será que não? Vamos lá. O Huggy Wuggy, muito diferente da sua companheira dócil e mais amigável, tem uma natureza muito mais agressiva, fazendo uso da sua força sobre-humana e dos dentes afiados da sua boca para devorar e consumir carne humana. Ele também participou de forma muito mais ativa na hora da alegria, matando indiscriminadamente qualquer ser humano que avistou. Isso no hall de entrada, onde tinha maior concentração de pessoas. Isso revela que o Huggy Wuggy tem sim algum tipo estranho de conexão ou acordo com o protótipo, já que, segundo relatórios, ele era um experimento extremamente obediente, mas nunca foi obediente à fábrica, e sim leal ao protótipo. Ele aceitava suas ordens de defender a fábrica e exterminar seres humanos por anos, sem pensar duas vezes.
Embora Hugwug tenha tido uma grande aparição apenas no capítulo 1 de Poppy Playtime, dente ele acabou se dele. tornando um grande símbolo da franquia. E seu legado persiste nos capítulos seguintes, como referências, easter eggs e por aí vai. Afinal, a gente tem a perturbadora alucinação monstruosa do Hugwug no capítulo 3, o Nightmare Hugwug, que estimula a ideia de que Hugwug seria o ser que o protagonista tem mais medo ali dentro. Por isso que ele tem o pesadelo com o próprio Hugwug e não com outro personagem. Então não é de se surpreender que Hugwug eventualmente tenha sido trazido para voltar para a franquia no final do capítulo 4 e com certeza vai ter mais participações tanto no 5 e quem sabe até mesmo no 6. A gente só não sabe se ele vai ser um aliado ou inimigo, mas a gente já vai chegar lá. Obviamente é inevitável pensar que o Hugwug voltaria porque ele simplesmente é amado demais. Isso eu tô falando dentro e fora do jogo, beleza? E agora a gente sabe que o Hugwug... a gente gosta dele, mas ele tá começando a ficar muito do mal, daí ninguém gosta de ninguém mal, né? Está entre nós gravemente ferido e repleto de curativos improvisados, o que é estranho após a sua derrota no capítulo 1. Apesar da aparência assustadora, dos movimentos agitados e violentos e das palavras da gravação de Leif Pierre ameaçando de morte qualquer um que estivesse ouvindo a fita, é quase um consenso entre os fãs de Poppy Playtime que Hugwug parece, na verdade, querer ajudar o protagonista ao invés de matá-lo. Toda essa cena parece ser uma tentativa da Mob Entertainment de nos enganar e fazer com que continuemos o vendo como o mesmo vilão agressivo do capítulo 1. É óbvio que não sabemos se ele vai ser um aliado ou não, mas toda a situação é estranha. Quem que curou ele usando ferramentas improvisadas como bandagens de fita, usando a própria gravata como torniquete? Isso não parece ser o tipo de cura que o protótipo ou o Dr. Harley Sauber faria. Isso parece ser uma coisa mais da Aliança Rebelde, o mesmo tipo de curativo improvisado que foi feito na Kiss-Miss. Além do que, nós estamos presos com a fumaça vermelha e quando a gente cair em pesadelos, a porta tem que se abrir e o único que está ali para nos ajudar ou nos matar é o Hugwug. Se a gente vai ter um capítulo 5, começo a pensar que Hugwug na verdade vai nos proteger do que quer que venha de dentro do laboratório. A motivação, entretanto, é um mistério. Mas calma que a gente tem uma explicação. Eu quero dar destaque daqueles ferimentos graves, os curativos improvisados, as marcas graves de ataques mortais, a boca toda ferrada, tudo isso parece indicar uma outra coisa. Algumas teorias dizem que Hugwug realmente teria morrido no final de Poppy Playtime 1, mas antes mesmo de ter seu cadáver recolhido pelo protótipo, ele teria sido revivido. E muitos dizem ainda que a Poppy foi a responsável por revivê-lo, com seus poderes sobrenaturais que até hoje não foram revelados, mas todos derivados da papoula, que tem o simbolismo da imortalidade e ressurreição. O que não só justifica o Hugwug estar nos ajudando, como também demonstra que Poppy realmente sabe mais sobre os segredos do Elliot Ludwig do que aparenta, já que ela é filha dele. Particularmente, não aposto tanto nessa teoria, mas não podemos descartar a possibilidade de Poppy ter revivido o Hugwug como um grande soldado para os rebeldes. Já outra teoria afirma que, na verdade, o Hugwug teria sobrevivido sim durante a queda de Poppy Playtime lá no capítulo 1, ficando apenas gravemente ferido, e todos esses curativos tão simples e improvisados teriam sido feitos por ele mesmo, ou até mesmo, quem sabe, por Kiss-Miss. Afinal, mesmo estando tecnicamente em lados opostos, eles já foram um casal amoroso. Quer dizer, eles tinham que fingir. Ai, eles eram tão bonitinhos. Que era um casal amoroso, mas com certeza, namorados ou não, eles se davam muito bem. Eu realmente consigo imaginar a Kiss-Miss tentando ajudar o Hugwug em algum momento de necessidade, mas o que eu acredito é que talvez a Poppy ou outro membro da rebelião, que não seja Kiss-Miss, tenha ajudado o Hugwug, e ele viu o que estava acontecendo e pensou: essa pessoa da rebelião está me ajudando, se fosse o protótipo que me encontraria, ele me mataria para me fazer ser parte do corpo dele. Já vimos o protótipo simplesmente pegando o corpo da Mom Longlegs ao invés de salvá-la e matando o Catnap quando ele estava suplicando ao protótipo. Por que ele seria misericordioso com o Hugwug que estava todo ferido? Na verdade, implica a ideia de que ele mataria o Hugwug para dar uma segunda chance, só que agora no próprio corpo do protótipo. Então eu prefiro pensar que o Hugwug foi curado de forma improvisada por alguém da Aliança Rebelde, e ele viu que sua melhor chance de sobreviver seria se unir a nós e derrotar o protótipo, que agora vai tentar matar o Hugwug por ele ser inútil na batalha. Entretanto, dentro do capítulo 5, parece que a gente tem uma outra ideia. Falando
Falando sobre a Kissimmee, tem uma discussão bem forte entre os fãs sobre a Kissimmee estar viva ou morta após os acontecimentos do capítulo 4, tá? Muita gente acredita. Gente, tem muita informação, né? Você tem que ficar bem atento pra entender tudo isso. Esse babado todo aqui. Acredita que a Kissimmee tenha encontrado o seu fim naquela queda, que foi uma explosão, ou mesmo nas garras do protótipo. Afinal, ele mesmo disse que estava indo acabar com os aliados da Poppy. E Kissimmee agora estava muito mais indefesa, sem a Poppy, sem o protagonista e sem um dos seus braços. Fora que estava totalmente ferida pelo misterioso ataque que ela sofreu ao final do capítulo 3. De que maneira ela poderia se defender contra uma criatura tão forte e assustadora quanto o 1006? Vocês perceberam quanto que ela se assustou ao ouvir a voz do protótipo saindo do telefone? Será que eu ela tenho pulou? motivos para desconfiar que quem atacou a Kissimmee ao final do capítulo 3 foi justamente o protótipo. Por isso que ele estava perseguindo a Poppy e a Kissimmee, e foi o momento que a gente encontrou as duas, justamente quando também encontramos a silhueta do protótipo, porque ele ainda estava perseguindo as duas após ser atacado a Kissimmee. Porém, outras pessoas acreditam que a Kissimmee não deve ser subestimada e que está assim viva. E eu sou um dos apoiadores dessa ideia. Afinal, mesmo sozinha e sem um dos braços, ela é perfeitamente capaz de fugir e encontrar um lugar seguro para se recuperar e até mesmo buscar um jeito de ir atrás da Poppy ou, o que eu acho que vai acontecer, do protagonista. E vai ser nesse momento que Kissimmee e Hugwug vão se encontrar, justamente tendo o protagonista como epicentro. Por que eu acho que ela não vai atrás da Poppy? Por que eu acho que ela não vai se encontrar com o protótipo? O protótipo deixa claro que tudo é sobre ele e a Poppy. Ele não se importa muito com os aliados dela, ele quer ela. E provavelmente no início do capítulo 5 o protótipo estará indo atrás da Poppy, que simplesmente fugiu. Enquanto isso, a Kissimmee pode ter se escondido e ido atrás do protagonista, porque ela não sabe onde a Poppy foi, mas ela sabe onde o protagonista caiu. E se os dois se encontrarem, vai ser um momento em que ela vai ver o Hugwug. E aqui fica a grande questão. Se o Hugwug for nos atacar, for nosso inimigo, a Kissimmee com certeza vai tentar nos proteger, tendo um embate épico entre as duas criaturas mais amadas de Poppy Playtime, numa forma tão poética em que cada um tem um braço a menos, de lados opostos. Se eles forem aliados, vai ser um momento muito comovente em que a gente vai ver um reencontro após anos de batalhas sem sentido. E eu fico muito esperançoso que essa seja a ideia, que a gente tenha Hugwug e Kissimmee andando conosco dentro do laboratório e o protótipo à espreita para qualquer tipo de emboscada. Agora, sobre o Hugwug, aqui sim existem muitas teorias que apontam que ele supostamente vai ajudar, sim, o protagonista no próximo capítulo da franquia. Mas ele apenas fará isso por ter segundas intenções, ou seja, uma aliança por conveniência e não porque ele gosta do protagonista. Saca só. A ideia é que o Hugwug pretenda seguir seu acordo com o protótipo e vai fingir ser nosso aliado unicamente para nos entregar ao vilão. Lembra que eu falei que ele tinha medo do protótipo? Talvez essa seja a melhor forma dele se redimir do seu fracasso inicial, nos entregando, talvez até mesmo nos use como uma espécie de moeda de troca para que o 1006 aceite usar o laboratório para consertar o corpo destruído do Hugwug. Isso obviamente faria com que a gente trabalhasse com o Hugwug por pelo menos metade do capítulo, mas eventualmente teríamos que acabar enfrentando ele como uma espécie de mini-boss, antes da gente encontrar e confrontar o protótipo em um combate final. É uma ideia muito legal porque a gente teria o Hugwug como aliado e como inimigo ao mesmo tempo. Inclusive, se essa teoria estiver correta, eu acredito que aqui seja um ótimo momento. Gente do céu! A gente tem que ficar muito de olho nisso tudo aqui. Para que Kissimmee aparecer, o tão esperado reencontro entre os dois pode ser uma batalha entre a vida e a morte. Talvez ela simplesmente nos ajude em combate, mas quem sabe ela não acabe convencendo o Hugwug a mudar de lado e trair o 1006. Eu penso que se ele fingir ser o nosso aliado para nos trair, talvez ele passe muito tempo com a gente e talvez até mesmo com a Kissimmee e perceba os reais valores que ele sentia ainda humano. E no último momento, quando ele nos entregaria para o protótipo, ele mudasse de lado, talvez se sacrificando de forma épica para proteger não somente o protagonista, mas também Kissimmee. Se for esse o caso, eu até consigo imaginar uma cena muito emocionante dos dois se sacrificando pela vitória do protagonista, pelo bem maior, com as mãos dadas e os rostos sorridentes, em paz por terem ajudado a acabar com toda aquela loucura sanguinária da Playtime, exatamente como a gente vê no clipe de Sleepwell, quando eles ainda eram felizes.
É óbvio que a gente ainda não tem confirmação real sobre as motivações do Hugwug ou o paradeiro da Kiss-Miss. É muito cedo pra isso, né? Mas a gente sabe com certeza de que o covil do protótipo, o laboratório pessoal do Leif Pierre, será sim a próxima área que a gente vai explorar no capítulo 5. E com isso, muitas verdades vão ser reveladas nessa próxima etapa de Poppy Playtime. Kiss-Miss e Hugwug devem receber ainda mais desenvolvimento na história deles, e isso empolga toda a comunidade. Falta informações, falta nomes, falta história. A gente quer saber mais sobre eles, sobre a relação deles, sobre o passado. Nós vamos ter, pode deixar que nós vamos deles. ter. E é claro que eu preciso perguntar uma coisa. Você acha que o Hugwug realmente vai tentar nos ajudar de forma legítima? Ou que ele vai continuar sendo um vilão e que mais uma vez seremos perseguidos pelo Azulão? E quanto a Kiss-Miss? Acha que ela tá viva? Acha que ela tá morta? Acha que tem chance de mais uma vez sermos ajudados por ela? Olha, eu amo Hugwug, eu amo a Kiss-Miss, sei que muitos de vocês têm esses dois como seus experimentos favoritos, então realmente eu tô bem empolgado pra ler os comentários e teorias de vocês sobre o que vai acontecer no futuro dos dois. Eita, que babado, hein? Extenso é esse? Que história, hein, minha gente? Eu tô aqui muito ansiosa pra saber realmente o que vai acontecer com Kiss-Miss e Hugwug. Eu acho que a Kiss-Miss está viva sim, porque a mocinha e o mocinho não pode morrer, né, minha gente? Eu acho que Hugwug deve estar possuído, que deve estar com alguma coisa lá que colocaram nele pra ele ficar desse jeito. Eu acho que no final ele vai ficar bonzinho sim pra nos ajudar. Ou não, né, gente? Pra história não acabar. Não sei ainda também, eu estou totalmente assim, ó, indecisa na minha decisão. Mas conta aqui pra mim o que vocês acharam e o que vocês acham. Até o próximo vídeo. Beijinhos!